Bora lá, então, falar um pouco sobre esse, esse confronto interno que a gente vive quanto terapeuta. Todo mundo que está aqui é terapeuta em algum nível? Ou estuda, se desenvolve, todo mundo. Você também é, né, Miriam? Legal. Então, há 15 dias, eu atendi uma terapeuta, inclusive lá da região do Sul, que tinha essa pergunta para mim, né? Por que que muitas vezes e eu escuto das pessoas que eu transformo vidas, que toca a vida delas, que elas se movimentam em outra direção, e eu tenho tantas ferramentas e não consigo os mesmos resultados na minha vida. Quem aqui vive isso, hein? Conta aqui para mim, ou levanta a mão para eu saber. Mais ou menos? Alguém mais? Mais ou menos também? Então, isso é comum. E aí, uma das coisas que a gente conversou foi que existe um aspecto que eu comecei a. Eu trouxe uma pergunta de confronto para ela, que é a mesma que eu quero fazer para vocês, que é assim: quem você é quando sai de você o peso da utilidade? Quem é você sem o papel terapeuta? Porque ser terapeuta, ser uma profissional do desenvolvimento humano, é um papel que você exerce. Assim como existe o papel da mãe, assim como existe o papel esposa, assim como existe o papel de sociedade, quando tem uma, assim como existe o papel de amiga. Mas quem é você sem o papel, sem os diplomas, sem o número de certificados que você tem? E aí, essa é uma questão que muitas vezes a gente confunde a nossa real identidade com aquilo que a gente faz. Isso também acontece com vocês? Quando alguém fala, quando, sei lá, a gente está numa roda, aí, se você vai, tipo, a gente estava falando aqui na pré-gravação do evento lá de Sorocaba, aí a gente vai se encontrar lá, e lá vai ter um mar de gente. Aí você pergunta para a pessoa, oi, qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, eu sou Silvina. Ah, mas o que você faz? Às vezes a gente fala, eu sou Luana ou eu sou terapeuta. A gente às vezes já até fala o que a gente faz no lugar de quem eu sou. Porque muitas vezes a gente se confunde com papel. Se você está numa reunião de escola de filho, quem é você? Ah, eu sou a mãe da Laiane, ou eu sou a mãe da Larissa. Eu fazia isso. Às vezes eu nem lembrava de falar o meu nome. Eu sou a mãe da Laiane, eu sou a mãe da Larissa. Só que, dependendo do contexto, você se apresenta de uma forma. E essa dor que está no senso comum das terapeutas, ela vem disfarçada de uma necessidade de ter mais uma certificação, de ter mais um diploma, de ter mais uma formação. Parece que tudo que a gente faz nunca é suficiente. Quem tem essa sensação? De algo que parece que a gente faz. Essa terapeuta que eu atendi, ela tem radiestesia, ela tem aquela Kundalini, ela tem inúmeras técnicas. Consteladora, várias. E parece que nunca é suficiente e ela está sempre em busca de mais. Quem aqui se identifica com isso também? A Glaucia. A Glaucia até tampou o rosto. Pois eu fiz acho que eu comentei com vocês lá numa dos primeiros encontros nossos daqui, que eu falei que esse ano eu ia me segurar, que eu não ia, eu tô tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Quando fala um dia sem o gole, eu tô assim, mais um dia sem um curso,
mais um dia sem um curso. Eu estou nesse movimento de me conduzir ao longo desse ano para não investir em nenhum novo curso. Tem algo que eu aprendi a respeito disso, com um professor que ele é um filósofo, podemos dizer assim, que ele é um filósofo da atualidade. Ué, cadê? A Ângela. A Ângela chegou. Consegui te adicionar, Ângela? Vocês estão vendo a Ângela aí? Será que eu não permiti ela? Tá aí? Ela entrou? Não? Ela sumiu da minha tela. Enfim, ela vai entrar de novo. Então, o que que acontece nesse movimento? A gente precisa observar uma coisa, o primeiro exercício que eu gostaria de propor aqui para a gente começar a se reconectar com quem a gente é, para além dos papéis que a gente desempenha. O problema nunca é o número de formação. O problema nunca é o volume. Porque tem muitas terapeutas que têm uma única formação e avançam. Eu fiz mentoria, na mesma mentoria que a Silvina tá. Lá é uma mentoria só para terapeutas. Tinha uma terapeuta que construiu um pacote terapêutico em cima de uma única técnica que ela tinha. Que, inclusive, serviu de exemplo para várias outras. Às vezes, o volume de ferramenta, que uma certificação é uma ferramenta. E uma ferramenta não pode ser quem você é. A manifestação de quem você é que se faz através de uma ferramenta. Tanto que a Gláucia é PNL, Master. Pode ter qualquer outra Master PNL aqui. Nunca a entrega vai ser a mesma. A Veneza tem PNL. A entrega que a Gláucia vai fazer é quem a Gláucia é enquanto entrega aquela ferramenta. Isso faz a diferença. Mas se o papel, se o título Master PNL sai, a Gláucia não deixa de ser quem ela é. Você está entendendo? Então, essa dualidade interna nada tem a ver com quem a gente é em verdade, em essência, em espírito. Ela tem muito mais com uma identificação com algo externo. Quando a pessoa gera uma identificação, vou dar exemplo dessa guria, que a gente chegou nesse lugar, quando ela atende uma pessoa e a pessoa faz um movimento, a terapeuta não é responsável pelo movimento. Ela é uma facilitadora. Terapeuta não cura ninguém. Todo mundo concorda comigo nisso? Terapeuta não cura ninguém. Agora, quando você aponta um caminho e a pessoa se coloca no caminho e a pessoa faz um movimento, como eu costumo dizer para as gurias que eu atendo, não adianta eu levar você ou te conduzir até uma fonte e você não baixar para beber a água, benção. Não vai resolver nada. Então, não adianta a pessoa apontar o caminho e e o outro não fazer. Ou, quando faz, tem um resultado e traz para ela o resultado daquela ação. O trazer o resultado da ação é uma forma de recompensa para o terapeuta. É como encher uma bola. Então, de acordo com que a pessoa traz o resultado da técnica que ela utiliza, que foi o que aconteceu nesse caso, que ela tem vários feedbacks positivos e ela vai naturalmente se sentindo uma fraude, naturalmente não. Ela foi naturalmente se sentindo uma fraude, por quê? Porque ela foi comparando a vida dela com o resultado da ação do outro. Presta atenção nisso.
a comparação da vida dela por conta do resultado que o outro fez através da ação do outro. É uma comparação desumana. É uma comparação sem igual. Não tem nem como comparar, porque vai comparar alho com banana. E a comparação é um dos movimentos mais desafiadores para terapeutas, principalmente quando estão entre outros terapeutas, porque parece que quanto mais uma lista infinita de diploma um tem, parece que ele é melhor que o outro. Isso é uma falácia, é uma mentira. Às vezes, uma pessoa com uma única técnica bem desenvolvida, ela consegue melhores resultados para ela e para o cliente consegue melhores resultados e ela, por consequência, porque está gerando valor na vida do outro, do que uma terapeuta que tem 10 certificados. A Silvina escreveu, a comparação pelo ego inflado dói mesmo. Total. Então, dá até para citar esse exemplo, né, Silvina, que a gente conversou aqui. Aí você falou, nossa, não sabia que você atendia gente grande. Porque nós somos todos iguais em tamanho. O fato de alguém faturar 30, 40 mil e eu ainda não ter alcançado esse lugar, não quer dizer que eu sou menor ou maior. Mas os nossos saberes, eles são complementares uns aos outros. Tanto que essa outra mulher é uma terapeuta. Uma coisa é fato, que eu comento muito. A gente não consegue ler o próprio rótulo. Imagina como uma garrafa de vinho. Você não consegue ler o próprio rótulo. Mas quer dizer que você não tem valor? Você tem. O seu valor é inestimado. Mas muitas vezes a gente, no movimento da comparação, e quando o cliente traz um feedback positivo, um resultado positivo diante de um direcionamento que a gente deu, se a gente não está no nosso lugar de força, o nosso ego vai mesmo ser inflado, vai ser lá em cima, e aí ela começa a observar a vida do outro sob a ótica de que ela é menor, de que ela é inferior, de que ela é uma fraude. São pessoas diferentes, em momentos diferentes. E tem todo mundo aqui que é terapeuta já deve ter ouvido falar isso, que você só leva o seu cliente até onde você deu conta de chegar. Sim? Já ouviram falar isso? Só leva o seu cliente até onde você deu conta de chegar. Se você só leva o seu cliente aonde você deu conta de chegar, quer dizer que para você avançar mais, você quer mais. Então, se você tem que avançar mais, você precisa necessariamente ter alguém que já chegou onde você quer chegar, ou que conhece o caminho. Então, se eu olho do aspecto faturamento dessa grande, entre aspas, que está lá dentro da mentoria. Aspecto faturamento, ela tem outras ações diferentes de mim, que eu ainda não faturo 45 mil reais mês. Mas no aspecto posicionamento, conexão com a sua real identidade, separação dos papéis, organização da vida dentro do guarda-chuva das funções. Isso eu domino. Isso ela não tinha noção, ela não sabia, estava emaranhada com vários processos sistêmicos. Salvadora, vários movimentos, salvadora com o marido, salvadora com a secretária, salvadora com a mãe. Aí ela podia faturar 100, nenhum dinheiro ia ficar na mão dela, porque estava faltando ordem nos papéis que ela executa. Estava faltando ela se conectar com quem ela é em verdade, em essência, porque no momento que essa mulher morre, todos os problemas que são existentes na cabeça dela morrem junto. Então, quando a gente faz um processo como esse, de alguém que parece maior, parece mesmo, entre aspas, maior do que eu, que fatura mais do que eu, não quer dizer que eu não dou conta de ajudar essa mulher.
porque tem algum gap, alguma falha no processo que ela não está vendo. Então, o exercício que eu quero propor para vocês é com base nesse movimento, nesse primeiro movimento. A Rai chegou. De você fazer uma coluna, nós vamos fazer exercício de 2 colunas. Você vai fazer uma coluna número 1, assim do lado esquerdo, e você vai escrever. Eu vou dar 1 minuto para a gente, 1 minuto e meio, para a gente escrever o que você se identifica, com que você se identifica. Com quais são os diplomas, papéis, formações, conhecimentos, ideias que você se identifica, resultados, enfim, que faz você ter um senso de identidade, faz você ter um senso de pertencimento. Então, na frente do eu sou, da palavra, dessas 2 frases, eu sou, dessa identidade construída, eu gostaria que vocês escrevessem. Esqueci meu timer lá. Vou cronometrar aqui no relógio do computador. Eu gostaria que vocês escrevessem esse eu sou terapeuta, eu sou Theta Healing, eu sou yogi, eu sou o quê? Da identidade construída. Eu sou podóloga, eu sou seja lá o que for. Beleza? 1 minuto e meio para a gente escrever nessa coluna 1 o eu sou construído. Deixa eu pegar o relógio aqui do computador. Ó, são 17h23. Ah, achei aqui um temporizador. Pronto. Tempo. Tudo bem? Deu tempo? Quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Vamos mais 1 minuto?
Ok. Tudo bem? E tem problema ter certificado? Tem problema fazer uma nova formação? Nenhum problema. A grande questão é quando a gente se identifica com isso, e aí quando eu me identifico e chega um feedback negativo, ou um cliente que desmarca, ou um consultório vazio, ou qualquer coisa que abale essa estrutura de uma identidade construída na areia, se a gente fizer a analogia da casa da rocha, casa na areia, todos os papéis, em algum momento, ele é transitório. Em algum momento isso vai acabar. Silvina era professora. Não é mais. Acabou. Tem quantas pessoas que se aposentam e ficam mais doentes? Porque se identificaram tanto com aquela profissão, com aquele papel. Então, não tem problema nenhum. A grande questão é quando a gente confunde uma competência que a gente desenvolve com a identidade. Esse é o problema. Então, o que eu quero propor para vocês, que é uma coisa que eu li, eu não sei quem conhece o livro Um Curso em Milagres, é um livro que eu tenho estudado bastante do lado de cá. Tem um trecho lá do livro que ele diz assim, até anotei aqui, ó. Como alguém pode oferecer aquilo que ainda não experimentou profundamente? Esse é um aspecto que o livro traz sobre profissionais que vão ser, ele chama isso de professores de milagre, ou ele também chama isso de curadores não curados. Pessoas que se colocam a serviço como padres, terapeutas, ele cita, inclusive, psicoterapia, psicólogos, psiquiatras e terapeutas de forma geral. E aí ele fala como que uma pessoa pode ofertar aquilo que ela não experimentou na própria vida profundamente. Esse era um dos aspectos dessa minha cliente, que ela tinha várias formações, poucas delas aplicadas na própria vida. Porque o processo do autoconhecimento, ele exige humildade. Humildade, dentro de um aspecto mais amplo, é o profundo saber de si mesmo. Tem um filósofo que traz essa, eu não lembro se é o Epiteto, não lembro, que diz que a humildade é um profundo conhecimento de si mesmo. Então, quando você acredita que uma formação vai ser o que vai fazer diferença na vida do outro, mas você não aplica em si mesma, você não promove essa experimentação daquele conhecimento, ele nunca vai virar a sua sabedoria. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. A gente aprende algo quando a gente pratica, experimenta. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o livro traz, que me chamou muita atenção, é o aspecto de a gente sair, o terapeuta sair da postura salvadora. O terapeuta não cura, como a gente já sabe. O terapeuta é um facilitador. O terapeuta, ele permite que a ferramenta seja utilizada através dele para serviço do outro. Mas quem realiza a cura é o outro, que recebe esse saber, que recebe essa direção e que coloca em prática. Então, uma coisa complementa a outra. Não adianta saber da técnica e não aplicar em si, não ser um investigador de si mesmo, assim como não adianta. Opa, alguém chegou. Permitir. A Rai voltou. Como não adianta a gente
como diz o livro lá, como diz essa segunda parte, o terapeuta querer ser salvador do outro. Quando, na verdade, o outro é que vai tomar posse daquela direção e se colocar a caminho da própria cura. Ninguém tem o poder de curar o outro. E isso foi um tanto confrontador para mim, porque eu, Luana, não sei se vocês conhecem as 3 missões dos cristãos, né? Eu sou cristã, quando Jesus dizia que todo cristão tem essa missão de curar doenças, expulsar demônios e ressuscitar mortos. E eu achava que tudo isso dizia respeito a um terceiro, uma outra pessoa. Só que não é. A gente aprende que é, mas não é. Primeiro, a gente precisa curar nós mesmos. A gente não vai conseguir levar luz para o outro se a gente não se cura das nossas doenças. Doença mental, física, emocional. As nossas doenças, identidade é uma doença da humanidade, ultimamente. As pessoas estão se perdendo, elas não sabem mais quem elas são. E como diz Tati Patcher, que foi uma das mentoras que eu passei, nós somos linha de frente desse mundo que está chegando. O mundo vai precisar do contato humano, de terapeutas preparadas para lidar com a humanidade insana. Insana. Você sabe que agora falando que eu lembrei da fala dessa terapeuta, que ela falou para mim, Luana, você devia ser terapeuta de terapeuta, porque eu estou estudando a terapeuta por um viés espiritual. Porque ferramenta tem aos montes, informação tem aos montes. Só que as pessoas vão precisar de pessoas. Ser humano não vai precisar de IA, de inteligência artificial. Vai precisar de inteligência da alma. Então, quando eu comecei a alcançar essa compreensão de que curar os doentes é primeiro curar a nós mesmas, curando as nossas feridas, sendo compassiva com a gente mesmo, praticando o auto-perdão, dando lugar de pertencimento a tudo aquilo que a gente exclui. Ressuscitar mortos não é ressuscitar uma pessoa que morreu, meu pai, minha mãe, não, é dar lugar de pertencimento. É uma lei sistêmica isso. Expulsar demônios é tudo aquele que nos afasta da nossa real identidade, que está aqui, ó, só na nossa cabeça cabeçuda. Não, a serpente tagarela, que nos expulsa do paraíso, está aqui dentro. E ela vem muito com base no ego, na separação, na comparação, na competição desmedida. Então, esse ponto importante de não salvar o outro, não entrar na postura salvadora, é um outro aspecto do terapeuta, que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes, quando vem um feedback positivo, o terapeuta se sente gigante. O terapeuta se sente uma pessoa... Porque, gente, vamos falar a verdade. Eu atendo mulheres, a gente tem lá a nossa roda fora da caixa, tem academia, vocês atendem pessoas. É uma alegria gigantesca ouvir um resultado, um relato. Ou não, só eu que sinto essa alegria. Eu não sei, mas eu sinto uma alegria tremenda. O fato de eu sentir alegria não me torna maior, não pode me tornar maior. Eu tenho que sentir alegria com a alegria do outro, mas não porque eu sou alguma coisa, não sou nada. Eu fui uma centelhinha da luz que brilhou em algum momento um pouquinho mais, mas pensa que cada ser humano em si já está num processo de construção. Está entendendo? Não sou eu que vou fazer algo. Pode ser que uma orientação, acho que a Glaucia me falou isso outro dia, um encontro
que a gente conversou sobre os traços. E aí ela conecta tudo que ela já aprendeu da PNL, da constelação, vai conectando um lá concreto. Mas foi eu? Não fiz nada. Eu coloquei um conhecimento, uma sabedoria que eu experimentei muito no meu campo de trabalho, que foi os traços de personalidade. Eu ofertei isso. Ó, isso é o que eu tenho, Glaucia, é tudo que eu tenho. Ela toma isso e faz bom uso. Aí ela vai alcançar um resultado melhor para lidar com os traços de personalidade dela. Mas eu, Luana, não fiz nada. Mas lógico que quando a Glaucia me manda uma mensagem dizendo que agora ela conseguiu compreender o modo de funcionar dela, que eu fico feliz da vida. Pô! Só que a gente precisa ficar nesse estado de alerta de não permitir que isso vá para o nosso ego. Faz sentido para vocês isso aqui? Ah, a Tati abriu a câmera, riqueza. Então, o que eu quero propor agora para você? Agora a gente vai preencher o segundo lado da coluna. Eu quero que você imagine o seguinte. Do outro lado da coluna, vai ter o eu sou sem os papéis. Como que a gente encontra esse eu sou? Você vai olhar para o eu sou das suas potencialidades. Daquilo que você reconhece em você a partir de um desafio que você conseguiu vencer, de uma adversidade que você conseguiu romper. Então, vai ser assim, ó. Vou dar um tempinho até um pouco maior. Eu, Luana, quando eu fiz esse exercício, vou dar um exemplo. Eu coloquei que eu era corajosa. Como que eu cheguei na palavra corajosa? Eu lembrei de uma situação, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei minha primeira menina. Meu pai foi me buscar, acho que algumas pessoas já conhecem a minha história. Meu pai foi me buscar na maternidade e falou para mim: "Você vai querer voltar para minha casa?" E eu, para mim, achei aquela pergunta irônica. Eu não tinha como voltar, 15 anos. E aí eu até brinquei com ele, mas eu vou para debaixo da ponte? Ele falou: "Não, você pode ir para casa da tua avó." E para mim estava fora de cogitação. Aí ele falou: "Então, se você vai voltar, eu preciso fazer um alinhamento aqui com você." Eu estou usando a palavra alinhamento, mas na hora ele falou: "Preciso ter um papo com você", uma coisa assim. Meu pai, ele era meio direto e reto, assim, meio secão. Aí eu estava na maternidade, com a criança no colo, a bolsa. Aí eu sentei numa poltrona e ele falou assim para mim: "Você tem 15 anos, é minha filha, menor de idade, e eu tenho todas as responsabilidades sobre você. Mas essa que você está carregando no braço é tua filha e você que vai ter que dar de comer, de vestir, você que vai ter que sustentar ela." Estamos entendidos? Eu lembro perfeitamente dessa cena, porque eu dei risada. Falei para ele: "Bom, entendido, tá bom. Agora, o que eu vou fazer com essa informação é outros 500, porque eu não sabia o que eu ia fazer, nunca tinha trabalhado na vida." E aí, o que aconteceu dentro desse movimento, que eu fui fazer bolo, chocolate, foi aí que a confeitaria entrou na minha vida. Fui fazer bolo, só sabia fazer bolo de chocolate e cenoura. Fazia o bolo de chocolate, cenoura, cobertura de brigadeiro e saía batendo de porta em porta para vender bolo na porta dos vizinhos. Para comprar fralda e para comprar. E assim eu fui trabalhando, fui ganhando dinheiro. Depois eu fui trabalhar no McDonald's, aí eu fui. Nunca faltou nada. Quando eu lembro dessa história, eu me sentia corajosa de bater na porta dos vizinhos. Então, foi a partir de uma superação, de um desafio, que eu me senti corajosa. Então, ali na coluna da direita, você vai lembrar de uma situação desafiadora que você venceu, que você rompeu, que você sobreviveu, tanto que você está aqui hoje. E você vai linkar uma palavra, duas palavras com essa eu sou, sem o papel. Então, eu sou corajosa, eu sou ousadia, eu sou alegria.
Quais eu sou quando você não está atendendo, quando você não está terapiando alguém? Ficou claro o exercício? Então, vamos, vou dar para vocês 3 minutinhos. Aí a gente vai abrir para partilhar, tá bom? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Deu? Suficiente? Deixa eu ver vocês. Sim? Legal. Então, vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos de vocês, antes da gente abrir para a partilha. Na hora da partilha, eu vou parar a gravação, tá bom? Para a gente poder ficar mais à vontade. E eu vou ler um conto bem rapidinho para vocês. Então, eu vou convidar vocês a se colocarem numa postura bem confortável, se ajustem na cadeira. Isso. Se conecta com as batidas do seu coração, com a sua respiração. Um velho mestre caminhava por uma rua e se deparou com um antiquário. Entrou, olhou e ao canto esquecido um violino empoeirado. De acordo com o que esse mestre se aproximava, o rapaz do antiquário disse: Pode levar, não tem valor nenhum, ninguém quer essa velharia. O mestre pediu licença, se sentou, tomou o violino em suas mãos, afinou,
limpou a sua poeira e começou a tocar. A loja parou. As pessoas que estavam andando na rua pararam para olhar. Outras choravam, não conseguiam entender o porquê. E quando a música silenciou, o rapaz do antiquário perguntou: quanto vale esse violino? Eu não sabia que ele tinha tanto valor. E o mestre se dirigiu a ele e falou: violino? Você mesmo disse que não valia nada, porque o valor não está no instrumento, mas está em quem o toca. Inspira, exala. Eu quero convidar vocês a se voltar para o aqui e agora e saber que, seja qual for a ferramenta que você utiliza nos seus atendimentos, não é ela que tem valor, mas é quem a utiliza. E a sua terapia, o seu atendimento vai se tornar cada vez mais potente quando você se reconhecer como instrumento de algo maior. Porque tem um mestre, tem algo maior que rege todo esse universo, que pode fazer muito mais quando você permite que se faça através de você. Tem um filósofo existencialista que diz que Deus não faz mais por você do que aquilo que você permita que ele faça através de você. Então, sejamos nós instrumentos do alto, do Criador, da sua fé em algo maior, para que assim a gente possa operar melhor as ferramentas e instrumentos que vierem para as nossas mãos. Tudo bem? Vou parar a gravação para a gente poder conversar um pouquinho. E quem assistir a gravação, depois quiser vir falar, conversar comigo, fica à vontade.